Gente, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos falar, na verdade nós vamos dar sequência ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem nós vamos finalizar esse capítulo. Hoje a gente vai falar dos itens 8 a 13. O capítulo, a denominação do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os itens são dos itens 8 ao 13. Nós vamos falar da desigualdade das riquezas e alguns itens das instruções dos espíritos, que são a verdadeira propriedade e o emprego da riqueza. Bom, primeiro todo mundo sabe o que é mamon, né? Ih, eu não senti firmeza. Vamos lá. Não é possível. Essa aqui é, acho que a terceira semana do mesmo capítulo. Ninguém explicou para vocês o que é mamon. Ah, não. Deus significa espiritualidade, certo? Então, não é possível seguir Deus e a mamon. Deus sendo a espiritualidade, o Pai, o Criador, a verdadeira essência de onde nós viemos, e mamon como sendo a materialidade, a matéria. Então, não dá para seguir as duas coisas juntas. Nós vamos, no decorrer da nossa conversa, enxergar que não faz mal usufruirmos da matéria. Afinal, nós estamos aqui no plano material. Por que não usufruir da matéria? Não é isso que diz respeito o capítulo. O que ele está falando é que nós não podemos nos escravizarmos, ser escravos da matéria. Devemos estar livres para sentir Deus em nós. Essa que é a grande questão. E usar a matéria para a nossa evolução. Pronto, já fiz o resumo do capítulo, vou embora, não precisa mais falar não. Mas vamos lá, para a gente entender esses itens aqui, principalmente, que nós vamos falar hoje, que é desigualdade das riquezas, que às vezes nos dá uma agonia, assim, uma indignação, essa desigualdade tamanha que nós temos, da pobreza, da riqueza, pessoas passando fome aí no mundo. Para a gente falar também da verdadeira propriedade, o que é essa verdadeira propriedade? E o emprego da riqueza, para que serve a riqueza, como a gente deve empregar a riqueza, quando nós estamos tratando de uma evolução espiritual, principalmente, nós precisamos olhar o contexto da nossa evolução como espírito. Para entender primeiro por que existem essas disparidades. Riqueza, pobreza, miséria, enfim, riqueza extrema, né, no caso. Noite e dia, as dualidades deste mundo material. A gente precisa primeiro entender por que nós temos essas dualidades. E para falar disso, para falar sobre o porquê disso, a gente precisa voltar para o nosso processo de espiritualização, de progresso espiritual e também o progresso dos mundos. Porque assim como os espíritos, nós, espíritos, evoluímos, também os mundos, os planetas, os orbes evoluem. Eles vão evoluindo e cada vez que um conjunto maior de espíritos que estão ali encarnados naquele orbe, ou desencarnados, mas estão ao redor dele, ultrapassam o limite de evolução, aquele mundo também evolui junto. Por sintonia, por energia, por pensamentos. Isso é um processo natural de evolução. Nós temos diversas categorias de mundo. Iniciando, o que a espiritualidade nos fala, iniciando pelos mundos primitivos. São os mundos mais densos, mais, como o próprio nome diz, primitivos. Onde reina o instinto. Principalmente o instinto. Depois dos mundos primitivos, logo em seguida, vem os mundos de provas e expiações. Que é o nosso mundo. Então, para vocês verem que a gente não está muito... Nós estamos ali, né? Mas tem uma coisa interessante, porque o terceiro mundo é o mundo de regeneração. Nós já estamos nessa transição planetária. Todo mundo já ouviu falar nessa transição planetária? Então nós estamos em uma transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então estamos aí com o pezinho, alguns estão com o pezinho no mundo de regeneração, outros estão com os dois pés no mundo de provas e expiações, porque vai ser expurgado para outro lugar. Porque não tem a sintonia com esse planeta que está evoluindo. É assim que acontece. Se nós que estamos aqui, se o mundo faz uma transição para o mundo de regeneração e nós não estamos em sintonia com esse mundo de regeneração, nós somos retirados desse mundo e levados para um outro mundo que esteja na mesma sintonia que nós. É assim que acontece as evoluções, os expurgos, enfim. Expurgo não é uma coisa ruim não, tá, gente? Mais ou menos. É como se a gente tivesse ficado reprovado e tivesse que repetir de ano em outro lugar, em outra escola. Mais ou menos assim. Mas faz parte da nossa caminhada. É natural isso, faz parte da nossa caminhada. Aí depois do mundo de regeneração, nós temos os mundos felizes. E depois dos felizes, nós temos os mundos celestiais. É de onde eu vim. Não, brincadeira. Então, esses são os mundos que atualmente nós conhecemos, que a espiritualidade veio nos colocar aí como as categorias de mundo. Vamos imaginar um triângulo, ver se vocês conseguem me acompanhar. Um triângulo, tem a base do triângulo, um triângulo de 3 lados iguais. Nós temos aqui a base do triângulo, e os dois lados, eles vão se juntando até chegar no final, na ponta, lá no final. Vocês estão conseguindo enxergar esse triângulo? Eu sei que vocês são bons médiums, então vocês estão conseguindo enxergar aqui o triângulo, né? Os mundos primitivos, vamos pensar que eles estão nessa base do triângulo. E à medida que esses mundos vão avançando, eles vão chegando mais próximos ao topo dessa pirâmide, desse triângulo. É assim que acontece, mais ou menos. Então, isso acontece também em quantidade. Então, existem mais mundos primitivos, né, do que mundos celestiais. Isso acontece também nessa quantidade. Mas também acontece, se a gente colocar as dualidades, como eu falei, pobreza, riqueza,
enfim, quente, frio, né? Se a gente colocar essas dualidades dentro desse triângulo, funciona da mesma forma. Porque quanto mais primitivo, mais dualidade nós temos, mais disparidade nessas dualidades nós temos. Então é como se fosse a base da pirâmide. Quando o mundo vai evoluindo, menos disparidade nós temos nessa dualidade, até que a gente chega num ponto, que é o nosso patamar máximo de evolução. É assim que acontece. E por que nós temos essas dualidades? Porque nós precisamos, como espíritos em evolução, experienciar todas as formas da matéria, de reflexões, para entender o que é criar. O que é o azedo e o doce. O que é o escuro e a luz. O que é a pobreza e a riqueza. A gente precisa passar por essas dualidades para compreender isso, porque nós somos co-criadores do Pai. E nós só conseguimos ser bons co-criadores se nós entendermos o assunto. É igual uma pessoa que quer fazer uma casa, construir com as próprias mãos, mas nunca construiu nada. No início ela vai ter dificuldade. Ela vai começar a fazer a fundação ali, vai ter dificuldade, vai ter outros que já são mais experientes, que vão auxiliá-la naquela primeira parte ali, que são os espíritos mais evoluídos, no caso, eles vêm nos auxiliar, e a gente vai começando a colocar a mão na massa ali. Só com a mão na massa é que a gente consegue realmente entender como nós somos bons co-criadores. Como dizia Jesus, né? Se vocês tivessem fé, conseguiriam mover uma montanha daqui para lá. Quando ele fala isso, ele está falando metaforicamente também, né? Pensamentos, fé mesmo, mudar os nossos defeitos por qualidades, trocar os nossos defeitos por qualidade, é mover essas montanhas, transformação. Mas também ele fala da cocriação, porque um dia nós seremos co-criadores de mundos. Nós criaremos mundos como espírito. Jesus participou da criação da nossa galáxia, por exemplo. Então nós seremos engenheiros. Eu sou engenheiro. Já estou um passinho mais na frente. Vocês vão ver que eu faço às vezes muitas brincadeiras, porque o espiritismo não é para a gente ficar sisudo estudando, não. É para a gente ficar alegre, porque o espiritismo veio para nos mostrar caminhos. Então a gente tem que ter alegria neste momento, né? Óbvio que às vezes a gente está um pouco cabisbaixo, é normal, mas a ideia é a gente entender o caminho e dar prosseguimento. Enfim, então nós temos essas dualidades para que a gente possa experienciar e, a partir daí, através dessas experiências, conseguirmos ser melhores co-criadores do Pai. Essa é a ideia. Tá? Por isso que existem dualidades. Sabendo disso, e como a gente falou, quanto mais o mundo avança, menos dualidade nós vamos tendo, o que significa isso? Menos distância entre, por exemplo, a gente está falando de pobreza e riqueza aqui, menos distância nós vamos ter na pobreza e na riqueza. Até chegar um momento que isso não vai mais existir. Porque nós estamos em evolução, cada mundo está num patamar diferente. Vocês teriam uma ideia, o mundo de provas e expiações é dito que é um mundo, é uma categoria de mundo onde o mal predomina. O mundo de regeneração, gente, também não é essas Coca-Colas todas, não. Eu não estou fazendo propaganda de refrigerante, pelo amor de Deus. Mas é um mundo em que é uma categoria em que existe um equilíbrio maior e o bem já começa a predominar em cima do mal. Só depois que a gente chega no mundo feliz é que o mal ainda existe, mas bem pouco. Bem pouco, porque a gente vai reconhecendo quem nós somos verdadeiramente. Hoje nós estamos muito iludidos pela matéria. Por isso é que existe o mal. O mal nada mais é do que os nossos caminhos equivocados fora do amor. Quando a gente vagueia por uma estrada que não tem amor, nós estamos nos desequilibrando os outros, e daí a gente fala que é o mal. Porque pode parecer que o mal é uma criação divina, né? Na verdade, o mal é a ausência de algo, como a escuridão é a ausência da luz. É apenas isso. Então nós evoluímos e isso vai minimizando. Se nós fôssemos partir desse pressuposto, dessas reflexões, a gente podia fazer outras reflexões. Por exemplo, sendo que o mundo de provas e expiações já é o mundo que tem dualidade, já tem dualidade mesmo, nós estamos em sintonia com ele, nós estamos aqui a passeio, então estamos em sintonia com ele. Se tem dualidade, será que então a gente não pode fazer nada para que isso melhore? Para que essa dualidade diminua? Para que essa distância entre a pobreza e a riqueza diminua? Claro que pode. Nós estamos aqui justamente para isso. Porque alguns podem pensar, então tá bom, então eu não vou ajudar mais ninguém na rua, porque a gente está no mundo dual, é para a pessoa passar por aquele aprendizado mesmo, não vou fazer mais nada. Não é bem assim. O nosso papel como espírito é justamente fazer com que esse mundo evolua. E esse mundo só vai evoluir quando os espíritos que estão nele, em uma massa maior, também passar por um patamar um pouco maior, galgar aí um degrauzinho a mais. E aí o mundo, ou esses espíritos que não estão em sintonia com a nova categoria, são retirados de lá também. Também isso acontece. Então a gente pode e deve batalhar para que essas questões de dualidades diminuam. Eu vou focar muito na pobreza e na riqueza porque é o tema aqui do nosso item, do nosso capítulo. Mas a gente pode falar também da violência, por exemplo, da paz e da guerra. A gente tem que buscar sempre aprimorar ou diminuir essas distâncias enormes que hoje ainda existem.
batalhar para que isso exista. Aí nós estamos fazendo nosso papel também como espíritos em evolução. Outra reflexão que a gente pode fazer. Será que eu posso me revoltar quando eu vejo alguém morrendo de fome, por exemplo? Quando eu vejo na TV, ou enfim, na rua, pessoalmente, uma criança desnutrida, quase morrendo de fome, será que eu posso me revoltar? Gente, quando a gente, não vou nem falar de revolta, mas quando a gente se incomoda com algo como alguém passando fome, com uma desigualdade, enfim, é sinal que nós estamos abrindo a nossa consciência para a grande fraternidade cósmica que nós fazemos parte. Entendendo que aquele irmão espiritual pode até estar necessitando passar por aquela experiência. Às vezes é difícil a gente compreender isso, né? Porque a gente fica muito focado numa vida só. E a gente tem que saber que, na verdade, a vida é uma só, né? Mas as reencarnações são muitas. E a gente vem aprendendo em cada uma delas. E às vezes aquele aprendizado para aquela criança, para aquele ser que está ali numa pobreza, numa escassez, é necessário. Mas quem de nós é capaz de dizer, realmente ele tem que passar por aquilo? Ninguém. Então qual é a ideia? A gente buscar ajudar essas pessoas. Buscar nos ajudar também, porque às vezes o auto-amor faz parte dessa dualidade, né? Nós não termos auto-amor, o amor por nós mesmos. É importante nós termos esse amor por nós mesmos. Não no sentido vaidoso, no sentido de sabermos quem somos, nos perdoarmos pelas nossas quedas, pelos nossos equívocos. Porque quando nós começamos a identificar que nós não somos tão perfeitos assim, que nós erramos também, e começamos a buscar o auto-perdão, automaticamente nós vamos entender que o outro também precisa de perdão. E que a gente pode dar perdão ao outro. Nós podemos perdoar o outro. Poxa, quem sou eu? Se eu erro, por que o outro não pode errar? Não é verdade? Então, é lógico que eu posso... É normal a gente se revoltar, a gente se indignar quando a gente vê uma pessoa em escassez, passando fome. É normal. Mas adianta apenas a indignação? Essa é a grande questão. Não adianta. Só se revoltar, se indignar, falar mal do governo, falar mal do mundo, do homem, do ser humano, né? Enfim, não adianta. A gente tem que tomar uma ação. Temos que fazer algo. Quer seja vibrar, quer seja orar, se a gente não tem condição de fazer alguma coisa mais... uma ação mais incisiva lá, né? Mais material. Mas a gente pode também dar alguma coisa que a gente tenha, uma roupa, um alimento, para aquelas pessoas que estão na rua, por exemplo. Nessa época de frio, quantas vezes a gente vê os moradores de rua passando frio e estão lá, ninguém faz nada. Então, por que a gente não pode também fazer alguma coisa com relação a isso? Ou mesmo que seja escutar. Escutar. Ou mesmo que seja dar um bom dia. Quantas vezes a gente passa por um gari na rua, que eu falo que são as pessoas que são invisíveis, né? São invisíveis, geralmente. Para os olhos do mundo, da maioria, pelo menos, são invisíveis. A gente passa na rua, eles estão lá trabalhando, limpando a rua por onde a gente passa, e ninguém dá bola, ninguém fala com eles, ninguém dá bom dia. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente parou, disse bom dia e falou assim, obrigado pelo seu trabalho. Gratidão por você estar trabalhando aqui. Ficam ali atrás do caminhão de lixo, com aquele lixo inteiro. Gente, é um trabalho pesadíssimo, pesadíssimo. Quantas vezes a gente agradeceu essas pessoas? Às vezes a gente está passando na rua, aí tem um caminhão de lixo, recolhendo lixo, a gente ainda fica chateado porque estão atrapalhando o trânsito. Então são coisas que a gente precisa pensar. Como é que eu estou agindo? Eu quero realmente que essas dualidades diminuam? Eu quero realmente que esse mundo se transforme? O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu estou só me revoltando? Ou eu estou praticando alguma coisa, agindo de forma real? Aí uma outra questão que a gente pode falar também. Será que eu posso desejar uma melhor qualidade de vida na matéria? Para mim? Ou seja, uma casa boa, quem gosta de carro, um carro, quem gosta de usar carro como transporte, um carro, um emprego melhor. Será que eu posso desejar isso? Ou é proibido? Será que se eu for rico eu não vou para o céu? Claro que não, claro que não. Mais uma vez falando, são aprendizados diferentes. Nós aprendemos um monte de coisa quando estamos na abundância e aprendemos um monte de coisa diferente quando estamos na escassez. São aprendizados. A questão é, o que eu vou fazer com isso? Essa é a grande questão. E, principalmente, o que eu estou fazendo para conseguir isso? Talvez isso seja o mais importante. Se eu estiver passando a perna nas pessoas, se eu estiver fazendo algo que não é bacana, que vai desequilibrar alguém, para conseguir ter um patamar melhor em termos de materialidade, né, de dinheiro, de finanças, enfim, um cargo melhor, que seja de poder, porque também poder e riqueza estão ali, né? O que a gente faz não é errado, mas o que a gente faz com elas, com essas coisas, é que é a questão. Se eu estou fazendo com que outros
fiquem ruins, em desequilíbrio, para conquistar isso, aí eu estou equivocado. Porque eu também estou me desequilibrando. E mais do que isso, neste momento eu estou sendo escravo da matéria. Eu vou dar um exemplo. A gente vai, às vezes, não sei quem fez aqui, intercâmbio para aprender um idioma diferente. Ou conhece alguém que fez intercâmbio. O que acontece? A gente sai do nosso país, vai para um outro país que fala aquela língua nativa, para que a gente ou aperfeiçoe o idioma ou aprenda realmente a falar aquele idioma. Esse é o grande objetivo quando a gente faz um intercâmbio. Mas quando a gente chega lá, existem 1 milhão de coisas novas para conhecer, uma cultura diferente, pessoas que vão entrando na nossa vida, relacionamentos que a gente vai tendo ali. Então, existe uma abertura imensa de outras coisas que nós vamos tendo para nós, em termos de conhecimento, em termos de experiências, que não só o aprendizado da língua. Errado ter isso, já que nosso objetivo foi conhecer um novo idioma? Claro que não. Nós estamos lá e podemos aproveitar tudo isso para aprender mais ainda o idioma. Se a gente tiver mais relacionamento, mais fácil a gente vai aprender o idioma. Se a gente estudar a cultura do local ou for nos lugares para aprender a cultura, nós estamos ali também aprendendo um pouco mais do idioma. E assim funciona também para as nossas encarnações. Nós viemos para a nossa encarnação para aprendermos a sermos co-criadores. Mas nós não podemos usufruir de tudo que tem aqui na matéria? Claro que podemos. Mas não podemos ser escravos da matéria. Às vezes nós achamos que nós somos seres humanos em busca de uma evolução espiritual. A maioria de nós acha isso. E, na verdade, nós somos espíritos em uma transição, em um momento de aprendizado na matéria para expandir a nossa consciência. Mas nós estamos aqui para usar a matéria a favor do nosso crescimento espiritual. Quer seja estando na escassez, quer seja estando na abundância. Nós precisamos e devemos buscar este uso de tudo que o mundo nos oferece, o planeta nos oferece, para o nosso aprimoramento espiritual. Sem esquecer que o principal objetivo é a nossa amplitude, a nossa ampliação da nossa própria consciência. É entender que nós somos feitos pelo amor, porque Deus é o amor. Então nós somos feitos pelo amor, por amor e para amar. Quando a gente começa a entender isso, as nossas passagens, as nossas dificuldades aqui nessa matéria são muito mais fáceis de entender, de aceitar. O aceitar não significa sentar na cadeira e deixar e bater o chicote, né? Significa entender que existem dualidades, que a gente pode tentar sair daquela dificuldade, deve tentar sair daquela dificuldade, mas que nós nunca devemos ser escravos da matéria. Entender que nós somos espíritos imortais. Isso quer dizer que não existe vidas passadas. Outro dia eu brinquei com os alunos do curso básico. Eu perguntei para eles, existe vida passada? A maioria respondeu, existe, eu acredito em vida passada. Eu falei, mentira, que não tem vida passada. Isso é tudo mentira. Porque, na verdade, a vida é uma só. Existem reencarnações passadas, mas a vida é uma só. Nós somos espíritos imortais. Quando a gente traz isso para a nossa consciência, é muito mais fácil a gente passar pelas intempéries da vida. Muito mais fácil a gente entender que aqueles que já foram, por exemplo, e que eram muito próximos de nós e que a gente sente falta, não morreram. Eles estão só do outro lado da estação, nos aguardando para que um dia, quando a gente passe, a gente pegue esse trem aí, né, a gente consiga estar também do outro lado da estação, eles venham nos receber com carinho, com amor. Obviamente, também tem aqueles que se tornam obsessores, né? Mas esse é um outro assunto para outro dia. Depois a gente fala disso. Mas a ideia é que a gente entenda que nós somos espíritos imortais, e sendo espíritos imortais, a vida é uma só. Nós vamos nos reencontrar. E a cada passo que a gente dá nessa nossa evolução espiritual, menos dualidades, menos distância entre as questões que nos machucam, nós vamos ter. Até chegar num ponto em que nós vamos reencontrar nossa própria essência e compreender o que realmente, verdadeiramente é Deus. Porque hoje a gente tem uma ideia do que é Deus. Mas dizer realmente o que é Deus, nós só vamos entender lá para frente. Temos muitos milênios ainda de reencarnações e reencarnações, enfim, para a gente compreender o que é realmente Deus. E aí eu gostaria de finalizar a preleção de hoje trazendo uma canção de um cara que eu gosto demais, que já está na estação, do lado de lá da estação, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, apesar de a média aqui ser uns 20 anos, né?
Não? Que é o Gonzaguinha, eu acho que a maioria de vocês. Ele tem músicas belíssimas que nos fazem refletir muito a respeito dessa, inclusive dessa nossa evolução espiritual. Se a gente prestar bem atenção nas músicas, algumas músicas dele, nós vamos ver que tem ali um veio de um espírito que está buscando essa espiritualização e que transmite em alguma das suas canções essa busca dele. Então tem uma música que ele fala assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gente, a gente às vezes tem vergonha de ser feliz. Vergonha porque a gente está num momento bacana e o outro não está. Isso não é vergonha, isso é alegria. Porque se a gente enxerga isso, a gente pode inclusive dar a mão ao outro para que ele consiga também encontrar essa mesma felicidade. Então, viver e não ter a vergonha de ser feliz. A gente pode ser feliz. Não a felicidade plena, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, com dualidades. Mas ter momentos de felicidade. É importantíssimo a gente entender isso. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Quando a gente entende que nós somos eternos aprendizes, como diz Sócrates, eu só sei que nada sei. Então a gente tem muita coisa para aprender. O que nós sabemos é uma gotinha no oceano imenso ainda. Então essa coisa de falar eu sou, eu sei. Desculpa, gente. Nós não sabemos nada ainda, temos muito que aprender. Então nós somos eternos aprendizes. Eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Olha que coisa linda que ele veio trazer para a gente. Porque o Gonzaguinha tinha a certeza dessa nossa evolução. A vida vai ser bem melhor. E será. Principalmente se nós fizermos a nossa parte. Buscarmos a nossa verdadeira essência. Buscarmos dar a mão àquele que está sofrendo. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Para quem acha, ou para quem tem neste momento, porque a gente passa por momentos de dificuldade, e acha que a vida não é bonita, que a vida é feia, que a vida é triste. Volte para a sua essência. Retorne para a sua essência. Porque Deus é amor. Deus não está numa nuvenzinha lá, sentado no trono. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos nós, em todos os nossos corações. Deus está em cada olhar, ou em cada falta de olhar. Deus está em cada flor que desabrocha, no sorriso de uma criança. Basta que a gente se abra para enxergar. Eu não sei se vocês reconhecem um morador de rua que fica sempre aqui na frente, o Walter. Vocês viram uma pessoa tão alegre como ele? Por que a gente acha que a vida é feia, às vezes? Que a gente possa entender e enxergar a beleza que é viver e buscar essa vida. As pessoas que já foram, deixemos que elas continuem a caminhada. Um dia a gente vai se reencontrar. E vivamos no presente, neste momento, auxiliando o que a gente pode, auxiliando a nós mesmos, enxergando as belezas da vida, buscando as coisas que a gente gosta de fazer. Não é obrigado a gente só fazer as coisas que a gente não gosta. A gente precisa buscar o que a gente gosta de fazer também. Isso nos traz felicidade, nos traz alegria. Isso não é ruim. Isso é não ter vergonha de ser feliz. Então que a gente possa buscar tudo isso, buscar essa alegria de viver, enxergar a beleza que é a vida e falar cotidianamente, diariamente, é bonita e é bonita. Olhar no espelho e falar é bonita e é bonita. Ou é bonito, é bonito, é bonito. Tem uns exercícios que a gente faz às vezes para a gente trazer o auto-amor para dentro de nós, que é olhar nos nossos olhos, quem enxerga, né? Enfim. Ou nos sentir, né? Nos tocar, nos sentir, e falar, eu te amo. Eu te amo. A gente tenta falar eu te amo para outros, e às vezes é bem difícil de falar. E às vezes quando a gente fala é um eu te amo frágil, mas a gente esquece também de dizer eu te amo para nós, eu me amo. E também não é vergonha nenhuma de dizer isso para nós. Então que a gente possa enxergar a beleza da vida, mesmo com as dicotomias, mesmo com as dualidades, mesmo com as coisas feias que a gente encontra, porque a gente tem a oportunidade ali de transformá-las em belas. Essa talvez seja a reflexão para a nossa semana. Como eu estou enxergando a vida, como eu estou trabalhando para que ela seja mais bonita.
Vamos fazer nosso encerramento? Se fecha as coisas aí. Então vamos deixando que essas palavras que vêm da espiritualidade cheguem aos nossos corações, repletos de gratidão, mas que essas palavras possam ressoar ao longo de toda a semana, de todos os nossos dias. E todas as vezes que nós nos sentimos desamparados, tristes, relembremos que a vida é bonita e é bonita. Que possamos entender a nós mesmos com o auxílio da espiritualidade, que possamos conversar com os nossos mentores, também agradecendo a eles por estarem junto a nós, nos auxiliando nessa caminhada. Que possamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por todo o seu amparo, por sua luz, por suas palavras, pelo seu Evangelho bendito que nos permite termos um encaminhamento para a nossa essência, para a descoberta de nós mesmos. E que nós possamos agradecer imensamente ao Pai, sabendo que somos seus filhos verdadeiros, a sua essência. E nos conectarmos a Ele, não em locais, mas dentro dos nossos corações. Deixando que essa luz que existe em nós brilhe cada vez mais, ilumine cada vez mais a nós e, em consequência, a outros. E a Ti, Pai amado, agradecemos novamente dizendo as palavras que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pedimos devida licença, então, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Gente, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.